Evangelho por Lucas, capítulo de número 5, versículos 1 a seguir, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Queridos irmãos, alguns pontos importantes neste episódio vivido por Jesus podemos tirar daqui. O episódio conta-nos a história de uma pesca milagrosa operada por Jesus e os apóstolos, vivida naquele primeiro século, quando Jesus estava entre eles. Primeira coisa que nós vemos é que esse texto vai dizer que Jesus estava à beira do mar da Galileia, e quando ele está ali à beira do mar da Galileia, Jesus tem uma multidão que está acompanhando ele. E ele entra dentro de um dos barcos, o texto vai dizer que era de Pedro. Jesus entrar dentro de uma embarcação, é claro que ali Jesus entra dentro de uma embarcação com o propósito de se afastar um pouquinho da praia, para que a brisa que vinha do mar ele pudesse falar e o próprio vento auxiliar ele, porque ali ele estava falando a uma multidão e não tinha como ter no tempo de hoje, né, que temos a tecnologia, temos microfones, aparelhagem de som. Ali ele contava com o auxílio do vento e da brisa do mar, para que a palavra que ele falasse pudesse chegar a todas as pessoas que estavam à beira da praia. Porém, eu quero extrair desse texto uma aplicação totalmente diferente daquilo que é literal que Jesus fez. Jesus entrando no barco de Pedro. Perceba que eles tinham pescado toda uma noite e nada tinham apanhado. Jesus entra dentro do barco de Pedro. Isso demonstra que eles tinham vivido uma situação de frustração, porque eles eram homens da pesca, dependiam daquilo para a manutenção da sua vida, e eles tinham pescado a noite toda e nada tinham apanhado. Demonstra a frustração que eles estavam vivendo na vida profissional. Mas quando eles chegam à praia, estavam lavando redes, tinha amanhecido o dia. Jesus chega e entra no barco. Isso significa que durante a noite, quando eles estavam trabalhando, Jesus não estava no barco. Quando a pessoa está vivendo sua vida sem a presença de Jesus na embarcação da sua vida, é comum existirem frustrações. Porque quando Jesus está presente, milagres acontecem, bênçãos acontecem, não é? Mas eles trabalharam uma noite toda, com toda a vasta experiência que tinham de pescaria, e viveram uma das frustrações maiores na profissão. Quantas pessoas
desprezam a orientação dada pelo Mestre, pela palavra, e enfrentam frustrações na sua vida. Às vezes acham, porque cursaram uma faculdade, porque tem pós-graduação, porque tem experiência no que faz, e vão com o seu conhecimento pessoal, com a sua capacidade humana, e se frustram. Mas eu quero dizer aqui, nesta palavra, nesta manhã, que coisa boa, mesmo que tenhamos vasta experiência no que fazemos, as decisões e o nosso trabalho, nossa profissão, sempre termos Jesus dentro da nossa embarcação. A segunda coisa que nós observamos aqui, que quando Jesus entra dentro daquele barco, ele pede para o dono do barco, que era Pedro, afastar um pouco da terra. E aqui tem uma outra aplicação interessante. Às vezes queremos as bênçãos de Deus, queremos a prosperidade, queremos sucesso, mas nossa mente, os nossos olhos, nosso coração está apenas nas coisas terrenas, não é? Isso me faz lembrar quando Jesus estava no poço de Jacó, tendo aquela conversa com aquela mulher samaritana, e depois ela sai, vai à cidade, os discípulos chegam e ele diz assim: levantai o alto os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. E eles ficam assim perplexos, mas ali tem uma lição também, porque Jesus convida eles a levantar os olhos, porque enquanto nós não levantamos os olhos, nós só enxergamos as coisas da terra. Estamos vivendo uma época onde as pessoas estão apavoradas com a administração do país, com os políticos, com a economia, com tantas coisas, com a área da saúde, tantas doenças que vão surgindo, e as pessoas vão ficando estressadas, vão ficando sobrecarregadas por causa das situações do mundo presente. Por quê? Porque o olhar das pessoas está na terra. E Jesus dá uma lição aqui: ele chega à beira do mar, ele se afasta da terra. O ato de se afastar da terra aqui é literal, porque ele literalmente se afastou dentro do barco para falar à multidão. Mas o ato de se afastar da terra aqui representa para mim e para você nesta manhã o aproximar de Deus, o tirar os olhos um pouco da terra, o viver uma vida mais intensa de oração, o viver experiências espirituais, não andar por vista, mas andar por fé. Porque quando nós andamos por fé e não por vista, nós não somos movidos pelas circunstâncias que nos cercam, nós somos movidos por um céu, por um Deus Todo-Poderoso que cerca a nossa vida, que guia os nossos passos, que mesmo nas adversidades do mundo presente, Ele está conosco e nos dá a vitória. Também podemos tirar aqui, meus irmãos, quando Jesus diz para Simão, depois de ter terminado o seu discurso: faze agora até o mar alto e lança as vossas redes para pescar. Perceba que eles tinham enfrentado uma decepção, porque eles tinham trabalhado uma noite toda, não tinham pego nada, estavam lavando redes para guardar o seu equipamento de pesca, não é? Quantas vezes nós somos assim? Nós tentamos, fracassamos, desanimamos, guardamos tudo e dizemos para nós mesmos: chega, não vou mais lutar, não vou mais tentar. Isso acontece no ministério, isso acontece na vida profissional, isso acontece em muitas áreas da nossa existência, né? Mas aqui Pedro dá uma lição. Jesus orienta Pedro. Ele estava cansado, com fome, com sono, desanimado, e eu penso que até frustrado por causa daquele fracasso daquela pescaria. Aí Jesus chegou para ele e falou assim: vai ao mar alto, tente de novo. Então eu venho aqui nessa manhã dizer para você: ah, pastor, já tentei, não dá certo, tente de novo. Aqui tem uma lição de persistência. Quantas vezes nós desanimamos porque alguém que começou a pregar
Pregar não é para mim, desanimou, parou. Outro começou a se dedicar ao louvor não é para mim, parou. Outro se dedicou a algum empreendimento na vida e não deu certo. Mas o Senhor manda te dizer nesta manhã: tente novamente. Tente novamente. A primeira pescaria foi uma frustração total, mas a segunda pescaria foi um sucesso, porque eles tentaram, as portas se abriram e a bênção veio. E é interessante, meus irmãos, que veio uma bênção tão grande que eles não tinham como desfrutar sozinhos. E eu tenho uma palavra para fechar. Deus, quando nós temos a persistência e a fé de tentar, sabe, às vezes aquilo que foi uma frustração e que te deixou tão triste, Deus vai multiplicar e abençoar tanto, que a bênção será tão grande que você não terá como desfrutar sozinho. Aleluia. Amém? Receba esta palavra, porque essa palavra vem do céu para a sua vida. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Esta sexta-feira estamos fechando mais uma semana de oração. E viva dentro dessa perspectiva da palavra, não é? Afaste-se da terra todos os dias, tira os teus olhos das coisas da terra. Pastor, porque eu vi um vídeo, as coisas estão acabando, não sei o que vai ser do nosso país? Não, tira os teus olhos da terra, aproxima do céu, não é? Amém? Tente, viva pela perspectiva celestial, Deus vai te honrar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, nesse momento estamos aqui diante da sua presença, orando, meu Senhor. Pai Santo, te agradecemos por ter estado esta manhã aqui na tua casa, por termos passado esses momentos aqui em oração. Obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que nos orienta, que nos direciona, que nos capacita, que nos dá uma direção a seguir. Abençoa todos os meus irmãos que nesta manhã estamos aqui. Jesus, os teus filhos que durante todos os dias sempre estão aqui orando, buscando tua face, que esse número possa crescer de pessoas que vêm à tua casa, entregar, Senhor, a sua primeira hora da manhã na tua presença, clamando, afastando um pouco da terra, aproximando do céu. Jesus, abençoa, Senhor, este dia de hoje, abençoa o nosso final de semana, ser com cada um de nós, abençoa nossas famílias, a nossa casa, abençoa os nossos propósitos de vida. Senhor, nos guarda, porque o Senhor é aquele, como disse o apóstolo Pedro, que tem cuidado de nós. Pai Santo, nós te louvamos por tudo. Abençoa também este ouvinte, Senhor, que através deste canal vai ouvir esta palavra. Abençoa a sua história de vida, que esta palavra e esta oração possam trazer um ressignificar da sua existência sobre a terra. Pai querido, é assim que oramos, agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.